Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Esperando uns minutinhos. Oi Patrícia, já chegou? Já vou te chamar já, que a gente já vai dando oi juntas aqui. Olá pessoal. Olá, tudo Oi, bem? tudo bom? E Gente, você agora que aí? tá uma luz enorme aqui. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, os primeiros minutinhos dá tempo da gente ajustar. Isso, vamos ajustar, que eu também vou ver Luz aqui. compartilhando, então hoje é a quarta live da nossa série já. Opa, ficou sem. Peraí que eu não escutei. Vamos ver aí, voltou? Pronto. Aí, voltou? Voltei? Voltou. Quarta live, então, da nossa série, né? Hoje a gente vai falar, então, sobre a importância e o desafio das relações Das no desenvolvimento da relações. carreira. Assunto importante, ao mesmo tempo, que é um desafio constante, né? É um desafio diário. Acho que a gente tem as empresas, as carreiras são feitas de pessoas. É algo que não tem como fugir, não dá para evitar. A gente tem que, enfim, aprender a lidar. E eu costumo falar que é um dos. Eu gosto do desenho do mapa para fazer essas analogias, às vezes, assim. Que a casa 7 é uma casa, a casa em si naturalmente enquadrada, em quadratura com o meio do céu, né? Como sendo um dos Exatamente. desafios mesmo. Então, não Exatamente. tem como fugir. É algo que a gente tem Não. mesmo que olhar. E são as relações que movem o mundo, na verdade, né? A gente acha que não, mas são. Tudo é Exatamente. relacionamento, né? Exato. Tudo. Patrícia, aqui no Brasil, hoje, tá uma segunda-feira assim, chuvosa, nublada, daquelas que o pessoal tira um cochilo à tarde para quem pode, sabe? Sim. Então está uma segunda-feira mais preguiçosa. Aí tá verão, pode ser que esteja diferente o clima, né? Não, mas tá verão, mas tá muito esquisito o tempo. Também tá nublado, né? Tá um tempo esquisito. Eu até fechei já a janela porque já Aí aos poucos vai voltando. voltou. Oi, voltou. Aí, voltou. Isso. Então, Vamos lá, vamos então. contextualizar, né? A gente pode deixar Vamos. isso para o início da live, né? Então, a Pode. gente está na quarta live e a gente, pessoal, a gente está seguindo uma sequência muito importante, que é o fundamento da astrologia. Né? É importante dizer isso para a turma, porque depois fica registrado também. E a gente está fazendo essa série de lives fundamentado na questão dos quatro elementos, né? Fogo, terra, água, ar e água. Então, o fogo, pessoal, é fundamentamos a primeira live que estava ligado ao autoconhecimento, falamos do sol, do autoconhecimento, lembra disso? Então, fizemos Sim. isso. Depois, falamos que foi o elemento terra, né? Então a gente fez a live falando do elemento terra. Então a gente tem o conhecimento, contatos, agora, relacionamento, né? Então o elemento terra a gente pode considerar os ciclos também, que foi a outra live que a gente fez passada. Então a gente fez duas Sim, lives em cima do elemento terra, né? sim. Né? Até por conta dessa questão do ajuste da meta ao longo da vida, né? A gente acha super importante colocar esse ponto. Isso, a gente fez a live passada, que foi também a teoria dos setênios, né, os ciclos de vida. Então a gente pode considerar dentro dessa teoria dos quatro elementos, dentro desse fundamento dos quatro elementos, a gente pode considerar o elemento terra, né, dessa. Então fizemos essas duas lives em cima disso, e a próxima live, que é a última, a gente vai estar dentro do elemento água, é isso? O É roteiro, isso. gente, a Vanessa que fez, ó, a Vanessa que fez tudo isso. Isso é obra dela, gente. Eu tô aqui só de. Agora eu tô de aluna aqui, não tô nem de professora.
não Mentira, eu é? montei, mas a gente alinhou vários detalhes e então, é um trabalho conjunto aqui, de fato. E que, de fato, a gente está se dedicando bastante para fazer. Então, a gente está feliz com os retornos que a gente está recebendo, das pessoas falando que está sendo útil, porque a gente está fazendo realmente com muito carinho, né? É algo que para a Muito. gente faz muito sentido. Então, é o nosso dia a dia de trabalho. Então, a gente está falando, na verdade, sobre como a gente desenvolve o dia a dia de trabalho e como a gente aplica isso pra gente também, né, Patrícia? Então, pra gente é algo muito gostoso de falar. E aí, tô falando pra mim, mas acredito que pra você também, pelo que a gente tem trocado, enfim, Sim, a gente tá bastante feliz, exatamente. Muito né? feliz. Tão feliz que até compartilhei com a Vanessa agora há pouco, vou compartilhar com vocês, que quando eu faço algum trabalho, uma live, qualquer coisa, eu sempre vejo o momento, né? Abro o mapa do Ai, legal. momento, vejo o que está acontecendo, né? É também o trabalho que eu faço na Astrovisão. E aí, qual não foi minha surpresa? Que eu abro o mapa desse momento para onde eu estou, né? Vamos lembrar que para cada local o mapa sai de uma maneira diferente, né? Por causa da localização. E aí eu vejo ali a casa 7, que é tema da nossa live hoje, que é tema relacional, tá lá o Sol, bem ali na casa 7 do mapa de agora, né? Então fiquei mais feliz ainda. Então essas coisas deixam a gente muito contente, né? Porque a gente aplica as coisas que a gente estuda, a gente não é teórica, né? A gente aplica tudo que a gente estuda. Essa é a parte boa do nosso trabalho, né? Exato. Você vê, se eu tivesse combinado, acho que a gente não tinha escolhido esse momento. É quando a gente sente o mapa, né? A gente sente o céu, né? Opa, deu ali Voltou uma aí? travada. Voltou, mas deu uma Voltou? travada, não escutei o que você falou. Não, eu falei que se a gente tivesse programado, escolhido, não tinha escolhido um momento tão exato, para ver como a gente sente o céu também, né? Como é importante também a gente se Exatamente, conectar, né? exatamente. Não, não foi perfeito. Nossa Senhora, foi perfeito o negócio. Bom, Que vamos mais? Vamos puxando lá. então o contexto da live, né? Eu até anotei algumas coisas aqui meio que para a gente começar a contextualizar, e aí depois acho que é legal você já entrar também falando daquela questão do eixo que a gente conversou. A gente tem experiências distintas, né, para quem aqui já está acompanhando a gente, então eu venho de uma trajetória aí de 15 anos de empresa, a Patrícia de muito mais anos desenvolvendo o próprio trabalho dela, empreendendo. Então, de maneiras distintas, com experiências distintas, a gente percebe a importância dessa questão das relações, do networking, da gente ter contatos, construir alianças, enfim, percebe os desafios disso no dia a dia. E acho que esse é um tema muito interessante, porque e aí a gente vai começar a entrar aqui já na questão de astrologia, porque eu acho que tem um desafio muito grande assim da gente olhar para a gente dentro desse contexto do desenvolvimento da relação. E aí não estou falando das pessoas, estou falando de mim também, enfim, todos nós acho que a gente tem esse desafio de muitas vezes Sim. colocar a atenção no outro, né? Ah, mas o outro não deixa, o outro me atrapalha, o outro às vezes para mim é um desafio dentro dessa construção. E o desafio, de fato, é a gente sempre voltar para a gente, ver como que a gente consegue transformar ali a nossa atitude, nosso comportamento, para que gere um impacto distinto, né, nas relações diferentes, enfim, que seja mais construtivo. E aí acho que você podia explicar um pouquinho aquilo que a gente falou sobre a questão do eixo, tá? Porque isso no mapa astrológico fica muito evidente até, né? Foi o que a gente brincou aqui da casa 7 em quadratura com o meio do céu. Isso. Então, gente, como a Vanessa falou, né, a gente vem de experiências diferentes, acho que é por isso que a coisa dá tão certo aqui, né, a gente aprende tanto uma com a outra, né, e aí dentro dessa minha especialização e dentro do meu trabalho, eu atendo muita gente que vem desse mundo corporativo, né, então eu nunca estive dentro, mas eu atendo praticamente só gente que está dentro, então muita gente, e aí qual é a experiência que eu trago disso? Que a maior parte dos problemas vem exatamente dos problemas relacionais, né? Sim. Então, são problemas de relacionamento. E aí, quando a gente fala de problemas de relacionamento, é o que a Vanessa falou, logo vem a ideia de que é o outro, né? Porque relacionamento, você imagina alguém, né, que está se relacionando com você, e aí o problema é esse alguém, né? E aí, quando a gente enxerga no mapa, e aí o mapa é muito claro, inclusive visualmente falando, porque o visual do mapa você mostra ali, né, que temos um eixo, então a gente trabalha nessa questão do eixo,
que é o eixo da casa 1 e a casa 7. Tô travada, eu acho, né? Tô travada? Voltei. Mas agora acho que vai. Tá. Então acho que eu travei algum ponto aí. Até onde vocês ouviram, gente? Eu parei na parte que você estava falando da questão do desafio do eixo 1 e 7, que ali fica muito claro. Fica muito claro isso. Por quê? Porque fica, inclusive visualmente, né? Por quê? Porque quando a gente fala do ascendente, aí o pessoal pode ir para a nossa live 1, né? Que a gente falou do ascendente, falamos dessa parte da nossa atitude, do nosso comportamento. Quando a gente entende que a nossa atitude, o nosso comportamento tem impacto direto, porque nós estamos falando de um eixo. Ou seja, o que você faz impacta diretamente a relação. Então, visualmente falando, é muito interessante, porque a gente não tem essa noção quando a gente fala de relacionamento. Relacionamento é o Exato. outro. Então, o outro é o problema, o outro que traz o problema, o outro que é o inferno da vida, né? O marido, a mulher, essas coisas. O chefe, a gente adora ver essa questão e falar que o outro é o problema, porque é o outro que está trazendo o problema. Quando a gente faz isso astrologicamente, aí nós temos o desenho do mapa para mostrar isso, para realmente orientar, e visualmente a gente percebe, né, que é a nossa atitude que impacta o que nós estamos buscando, que é o que está lá na casa 7, que é esse conteúdo relacional. Ou seja, não é a pessoa, não são os outros, não é então seu chefe, marido, mulher, papagaio e periquito, não é isso, é você. E quando você consegue compreender isso, você altera muitas vezes o seu comportamento e vai alterar obrigatoriamente as suas relações. É E o aí que a gente resultado, trabalha né? relacionamento. É o resultado. Exatamente. Obrigatoriamente, você vai mudar relacionamentos, basicamente entendendo esse processo, que é o eixo, esse eixo em 7. E aí, a Vanessa completou de um jeito muito legal, porque a casa 7, pessoal, agora olhando também visualmente no mapa, ela é uma quadratura, ou seja, ela enquadra o seu meio do céu. E nós falamos isso também numa das lives sobre carreira, meio do céu, metas e objetivos. Ou seja, se você não trabalha você, o eixo 1-7, ou seja, você, o outro, as relações, como é que você vai prosperar? Como que você vai atingir metas? Como você vai chegar nos seus objetivos? Né? Como que você vai chegar naquilo que você está almejando, principalmente dentro das empresas? Então, você está com um desafio, né, direto da sua casa 7 para a sua casa 10. É entender que esse desafio de desenvolvimento ele é inerente ao processo, na verdade, né? Então eu gosto muito que a gente tem esse olhar para astrologia, porque eu posso até trabalhar sozinha, então eu posso ter um trabalho em que eu desenvolvo tudo sozinha, que não tenho pessoas aqui junto comigo, enfim, com quem eu tenho que me relacionar. Mas ainda assim eu estou trabalhando para alguém em algum momento eu vou atender, em algum momento eu vou precisar conversar com o fornecedor, com o cliente. Então essa questão da relação, ela existe independente da profissão que a gente exerce. Então isso eu acho que é um ponto legal também, para a gente até desmistificar, sabe? Não, mas eu tenho um estilo de trabalho em que eu não tenho contato com pessoas. Eu posso não ter o contato ali todo o tempo, mas as pessoas vão fazer parte dessa construção, a gente não vai conseguir fugir disso, né? E Exatamente. enquadrando ali, enfim, como um desafio para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Eu ia fazer Sim. só um comentário, porque aí o que a gente vai fazer? A Patricinha estava explicando a questão do eixo 1 e 7, não vai dar, a gente até conversou um pouco sobre isso, é que não ia dar tempo da gente falar tudo que é possível sobre esse eixo. Até se vocês tiverem interesse em algum momento, a gente pode pensar em fazer alguma coisa aprofundando um pouco mais essa questão. Então, a gente vai falar um pouco mais do que está na nossa mão, que é o signo do ascendente. E aí eu ia só pontuar que se alguém ainda não sabe qual é o signo do ascendente no mapa, eu gravei lá no comecinho das lives um tutorial bem curtinho, de 1 minutinho, explicando como é que você entra na internet, calcula o seu mapa para descobrir o signo do ascendente, né? Então fica aqui, anota as dicas. Se você não souber o signo, lá no finalzinho, corre lá no feed do Instagram,
que tem um tutorial bem curtinho lá para ensinar vocês a calcularem, tá bom? Isso. É isso aí. Porque tem que saber o ascendente, que é diferente, né, gente? Uma coisa é o nosso signo, a outra é o ascendente. Aqui vocês estão descobrindo, para quem não sabia, né, que você não é somente o seu signo do horóscopo, né? Agora você já descobriu, porque você já está na nossa 4ª live, né? Ou seja, Exato. você já sabe que você não é só o seu signo do horóscopo, né? O seu signo do sol. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai começar? Falando do... Primeiro eu acho interessante falar reforçar essa questão do seu comportamento, quanto Isso. a O porquê gente... que a gente está falando do ascendente, né? E não do Isso, signo né? solar, por exemplo. Isso. Então eu vou falar uma parte, a Vanessa vai falar outra parte, né? Então eu vou falar principalmente porque isso também é um tema praticamente de um módulo inteiro dentro da formação do curso que eu dou, é uma parte muito importante, né? Por quê? Porque dentro da formação, o que eu faço? Eu ensino as pessoas, os astrólogos, os futuros astrólogos, a trabalharem, né? Ou seja, a atenderem o seu cliente. O seu cliente, pessoal, para quem está aqui e trabalha cliente, é a sua casa 7. Né? Então, clientes, e quando você trabalha prospecção, você vai trabalhar relacionamento. Né? Então, isso faz parte do curso. A gente trabalha muito essa ideia do espaço relacional, do impacto energético. O impacto energético é o que você causa no outro. E o que você causa no outro vem do seu ascendente. Vem daquilo que você projeta, vem daquilo que você faz, vem dessa imagem que você tem, né, para o mundo, quando você faz coisas, quando você tem atitudes, quando você tem seus comportamentos. Então, por isso que o ascendente é tão importante quando a gente está trabalhando com relacionamento, não é? Agora complementa aí. Às vezes ele é até mais marcante do que o signo solar, né? Porque ele está literalmente ligado com essa questão do impacto, a imagem que eu passo para as pessoas. Né? É o meu filtro para o mundo, mas é também como as pessoas me veem, muitas vezes. Então, muitas vezes a imagem que a gente passa para as pessoas não é a imagem do signo solar, é a imagem do signo que está ali no ascendente. Então, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui, já que a gente não consegue controlar o outro, vamos pensar assim, né? A gente pode trabalhar o que a gente causa nos outros. Então, essa é a proposta quando a gente vai falar de desenvolvimento de relações aqui hoje. A gente pode já começar falando um pouco, então, sobre o ascendente nos signos de fogo. O que você acha? Boa, acho ótimo. Né? A gente já começa por aqui. Que são, inclusive, são ascendentes. Eu acho que cada um deles tem o seu resultado, mas vamos pensar assim, dentro do contexto do ambiente, ascendentes no signo de fogo, eles tendem a ser pessoas assim que vão se mostrar ali muito independentes, aquelas pessoas que vão sair na frente para fazer as coisas, são pessoas muito empolgadas, né? E dependendo das outras pessoas que estão ali envolvidas, que imagem que vai passar? Vai passar a imagem daquela pessoa super competitiva, né? Que vai querer sair na frente. E isso, enfim, daqui a pouco a gente vai começar a falar um pouco sobre essas questões dos desafios, comparando aqui os elementos, né? Mas eu gosto sempre de colocar assim, vamos pensar o lado positivo e o lado desafiador disso, né? O lado muito positivo se a gente precisa de pessoas para vencer burocracia, dentro de um contexto ali organizacional, vamos pensar, pessoas no geral, com ascendente em signo de fogo, são pessoas que vamos pensar assim, com muito entusiasmo e empolgação para cima dos problemas, né? Exatamente. Por um outro lado, vão para cima mesmo. Ou seja, pessoal, o que acontece com ascendentes em signos de fogo? Só relembrando, né, signos de fogo, a gente tem Áries, Leão e Sagitário, né? Então aqui para Portugal, a gente tem Áries Carneiro, né, Leão e Sagitário, certo? Certo, eu já tô tão acostumada a falar signos de fogo aqui que tô esquecendo de falar quais são os signos já, você tá vendo? Então a gente tem esses signos, né? Então vamos lá, quando a gente fala de signos de fogo, então como a Vanessa falou, o lado positivo é o entusiasmo, principalmente a questão expressiva. Sim. Porque signo de fogo, pessoal, quer se expressar, quer se expor, quer se expor. Signo de fogo não fica no bastidor, no ascendente, não fica em bastidor, não existe bastidor para um ascendente em fogo. E só existe o palco. Por quê? Porque é signo que se joga, né? O signo se joga.
pode até não ter muita certeza das coisas, pode não ter as coisas prontas, mas vai lá na frente, se joga e faz, né? Então, é uma característica de signos de fogo no ascendente. Mas também é o que ela falou. Exatamente, vai lá e faz, ou seja, dá a cara para bater, bate também se precisar, né? Então, este é o problema. Existe uma questão de agressividade quando tem que combater. Então, são signos combativos, muito combativos no ascendente, né? Porque se alguém falar alguma coisa, alguém já está lá pronto também para levantar, sacar a espada e, ó, cortar a cabeça se precisar. Exatamente. Então, gente, é signo combativo, porque é signo competitivo, né? E aí, lógico que tem diferença entre os signos do fogo, tá? A gente está generalizando, porque também não daria na nossa live aqui de 1 hora para falar todas as diferenças que tem entre Áries, Leão e Sagitário, tá, gente? Tem diferença, lógico que tem. Mas a gente está generalizando e trazendo o elemento fogo. Mas óbvio que você que tem ascendente Áries, você que tem ascendente de Leão, você que tem ascendente Sagitário, tem diferenças no seu ascendente, mas você tem ascendente fogo. Sim. Então, sabendo que você tem ascendente fogo, você sabe que essa característica generalizada está no seu comportamento, na sua atitude perante a vida. Sim. Certo? E a gente está querendo trazer desse jeito, porque como o tema, então, é a gente voltar para a gente tomar consciência do efeito que a gente causa nas pessoas, tem muito esse efeito, as pessoas te verem como alguém que tem ali uma capacidade, então, de liderar um processo, né? Então, de passar essa imagem, mas também de uma pessoa que pode ser que compre a briga da liderança sem medida, cortando cabeça se precisar, né? A Márcia está comentando que não dá para competir com o leão. Depende. Eu não vou entrar em detalhes, senão a gente vai começar a entrar nos signos e vai se empolgar. Mas depende. Se a gente está falando de competição, por exemplo, o ascendente Áries vai dar mais trabalho do que o de leão. Ah, com certeza, gente. O ascendente Áries, na questão competitiva, não tem, né? Não tem quem consiga, né? Bater o ascendente Áries nesse quesito, por exemplo, específico de competitividade. Por quê? Vai sair na frente pole position, gente. Vai passar por cima de todo mundo, entende? Por quê? Porque a necessidade de agir, nós estamos falando de ascendente, ação, atitude. Então tem que agir primeiro, né? A gente está no signo do primeiro, o signo da iniciativa total, né? Então, em termos de competitividade, o ascendente Áries aí, ó, realmente vai ganhar dos outros dois, entendeu? Não sei se ele vai ganhar, mas nesse quesito ele vai dar mais trabalho, né? Quando nós vamos nesse quesito vai, né? Nesse quesito tende a ganhar dos outros, né? Exato. E aí a gente indo pela sequência aqui dos elementos, e aí acho que é legal, a gente já pode até ir fazendo os ganchos, assim, da relação com o anterior até, né, desses. O próximo a gente falaria aqui de terra, então, que é touro, virgem e capricórnio. Que aí já são pessoas, diferente do signo de fogo, que vai ter aquele impulso, já são pessoas mais cautelosas, né? São mais prudentes para tomar iniciativa, tendem a ser ali mais pacientes, também para alcançar o resultado. O que vai dar, já fazendo as comparações aqui, o que vai dar, por exemplo, uma impressão, que impressão que vai dar para esse pessoal de fogo? Uma impressão de que o cara não anda, né? Não anda. Para o pessoal do fogo, então, vocês agora que estão ouvindo a gente falar, o que vocês mesmos podem fazer essa analogia e vão construir com a gente. Sim. O pessoal agora da terra, então vamos pensar, a gente acabou de falar que o pessoal do fogo é aquele pole position, sai na frente, quer sair, quer fazer, entusiasmado com tudo, quer sair, quer fazer, né? Às vezes não tem um bom plano na mão, às vezes não terminou o projeto, mas a questão é, vamos fazer, porque Sim. é muito forte a necessidade do impulso, né? E a questão de desburocratizar, porque tudo que atrapalha o caminho tem que sair da frente, tá? Por quê? Porque não pode ter nada atrapalhando o caminho. Tem que estar tudo aberto para poder sair na frente, né? Essa característica do fogo. Mas a terra é o oposto. A terra é o oposto. Então aí vem o quê? A burocracia do quê? Da construção em etapas. Etapas, pessoal, processo. Então, terra é processual. Entendem isso? Processual. Olha pro pessoal do fogo, que chatice é isso. Né? Isso. Que chatice que é isso para a turma do fogo. É complicado, né? Porque é muito mais lento para o pessoal do fogo ver isso. É uma atitude mais ponderada, uma atitude mais prudente, né? Um pessoal que vai pensar muito antes de agir,
precisa ter um plano concreto na mão, senão não vai agir, Sim. né? Em contrapartida para o pessoal que tem um ascendente em terra, o pessoal do ascendente em fogo é imprudente. Né? É Exatamente. imprudente, é irresponsável, Irresponsável, não sabe o que está fazendo, maluco, muito muitas vezes. impulsivo. E aí o que eu gosto de ressaltar, porque aqui a gente já começa, então a gente está falando das percepções de um jeito assim, bem até descontraído, para a coisa ficar bem clara. Mas Isso, lúdico até. mas é legal pensar que assim, a gente precisa do impulso, a gente precisa do entusiasmo e a gente precisa da estrutura. Né? Eu costumo brincar assim, quem é que vai implantar as ideias de fogo se não existirem as pessoas com terra no ascendente? Ninguém vai Exatamente. implantar. Né? Ninguém, ia ser um eterno entusiasmo, sabe? Fogo de palha, Exato. eterno entusiasmo. Ninguém ia fazer porcaria nenhuma. Então a turma de terra é a turma que vai realmente ter essa paciência, porque é uma qualidade da terra, paciência, né? E o tempo, vai gerir o tempo, é outra qualidade da terra. Exato. Gerir o tempo, né? Por quê? Porque a turma do fogo quer fazer agora, então quer ter a ideia, quer ter aquele entusiasmo e quer já ver pronto, porque quer fazer logo, quer pôr a energia fora e quer fazer as coisas. Agora, a turma da terra sabe que existe tempo, as coisas não vão ficar prontas amanhã, vai ter um tempo. Então, cronograma, organograma, fluxograma é coisa da terra, né? Sim. Planejamento, planilhas, estrutura é coisa da terra. Mas sem isso, gente, né, provavelmente as coisas não iriam se estruturar mesmo. Exato. Não iriam ser construídas, né? Exato. Então tem também, é importante também a gente, por isso importante, a importância de desenvolver essa questão relacional, para a gente também começar a perceber a importância que tem as diferentes perspectivas, né? Enfim, os diferentes talentos, habilidades, vamos pensar assim, as diferentes interações dentro de um contexto. Não dá para desprezar aqui, por enquanto, a gente falou, nem terra nem fogo. Tem os outros dois ainda, que também são importantes. Isso. Né? Isso. Vai, começa você agora falando dos de ar, que como eu comecei os outros dois, eu vou complementando, a gente vai trocando. Então, a turma do ar tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Então, o pessoal de ascendente ar vai ser a turma do pessoal que se sociabiliza, o pessoal que conversa, o pessoal que troca, o pessoal que cria, né? Então, a turma das ideias, a turma da comunicação, a turma que vai trocar as experiências, que vai ter muita necessidade do quê? De intercambiar, né? De fazer o movimento relacional por natureza. Então, a turma do ar é a turma que precisa do conhecimento, do movimento. Também é uma turma entusiasmada nesse sentido, mas muito mais intelectual. Então, o entusiasmo da turma do ar, podemos até dizer essa palavra, apesar que entusiasmo é fogo, mas esse movimento que a gente vê na turma do ar é intelecto. É um movimento intelectual, movimento geração de ideias. É o entusiasmo do brainstorm, né? Isso, fica ali, todo mundo falando, aquela reunião de 3 horas, todo mundo conversa, não chegam a lugar nenhum, mas conversam tudo que vocês possam imaginar e criam muitas coisas, criam ideias, criam situações, cria tudo, ou seja, a partir do mundo mental, né? Importantíssimo para haver aprendizado, para haver essa troca de informações, né? Porque se não existe troca, não tem aprendizado, pessoal, né? Exato. Não tem. Então e são precisa as pessoas ver que talvez sejam as que têm a maior habilidade dentro desse contexto social mesmo, né? De lidar com as pessoas no sentido de um bom trânsito de comunicação, vamos pensar, né? De aceitar Sim. mais as ideias dos outros, talvez sejam os melhores nesse trânsito, de uma forma geral. Sim, a argumentação, pessoal Sim. mais diplomático, né? Dá sempre um jeito para encontrar a solução das coisas. Então, se de repente o fogo e a terra brigarem, chama um ascendente ar para resolver ali o conflito, porque eles podem ser mediadores de conflito, né? Então, mediadores de conflito, porque aí eles vão olhar o lado de um, depois vai olhar o lado do outro, depois vai encontrar uma terceira ideia ali que nenhum dos terra e fogo resolveram e conseguiram pensar. Mas a turma do ar pensa, a turma do ar idealiza, a turma do ar relaciona. Então, eles vão conseguir juntar esses dois e falar, olha, vamos por esse outro caminho? Então, quem faz esse movimento é a turma dos ascendentes em ar. Lógico Sim. que, de novo, cada signo do ar, né? E aí a gente tem Gêmeos, Libra e Aquário, tá? Libra balança aqui em Portugal, tá? Gêmeos, Libra e Aquário.
E aí cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua qualidade, mas é ar, né? E no ar a gente sabe que é a qualidade relacional por natureza. Sim. E quando a gente fala do pessoal com ascendente em ar e o pessoal com ascendente em fogo, são dois elementos que tendem a dar um pouco mais certo do que os outros dois que a gente falou agora, né? De alguma forma, esse lado mais criativo do pessoal do ar, de ter ideias novas, empolga o pessoal do fogo que quer sair fazendo. Então tem esse cara que tem uma ideia nova, esse cara que quer sair fazendo. E vice-versa, tende a ter vamos pensar, uma troca mais produtiva. Apesar de eu brincar que o pessoal do fogo também, quando o pessoal do ar começa a questionar muito o que ele está querendo fazer, também vai se irritar um pouco, né? Vai. Porque não está querendo questionar nada, ele está querendo ir fazer. Mas tende a ser mais fácil, né, do que a gente estava falando da terra e do fogo. Agora, como é que você vê essa questão da terra e do ar, assim? Eu tenho uma percepção muito de um lado muito criativo e outro muito processo, complementares, mas que às vezes parece que não vai ter nem conversa. Então, é assim, quando os elementos estão em excesso, nada vai funcionar, né, na verdade. Então pensa, o fogo em excesso é a pessoa que não escuta absolutamente ninguém, né, um ditador ali que quer fazer o que ele quer e acabou. Então ele não troca, não escuta ninguém, não tem plano nenhum e muitas vezes não dá nada certo. Ele quer fazer o que está na cabeça dele, que muitas vezes não funciona. A turma da terra em excesso é a burocracia extrema. Ou seja, a gente sabe que burocracia extrema, ou seja, papelada, 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 também não chega a lugar nenhum. Porque está tão engessado, tão estruturado, que também não flui, né? E o ar demais também, o ar em excesso, é assim, aquelas ideologias magníficas que não tem praticidade nenhuma. Então, o que acontece? O ar e a terra, pode acontecer isso. Uma ideologia fantástica, né? Nossa, muitas ideias muito boas, mas aí o que acontece? A burocracia ali da terra não deixa chegar o negócio. Não flui, não tem um processo para que aquelas ideias aconteçam. Porque precisa haver um processo que aquela ideia aconteça, materialize. Então, se tiver tudo muito engessado, não vai materializar. Sim, não vai nem chegar, não vai nem conversar, como você falou. Sim, e aí de novo, né, se a gente for parar para pensar, a gente começou pelo grupo, vamos pensar que traz a empolgação, que traz a ação ali pro grupo de trabalho, né, vamos pensar aqui no grupo de trabalho, na dinâmica desse grupo. O pessoal da Terra que realiza, que tem o plano, né, tem a meta estruturadinha, e o pessoal que vai de fato facilitar ali as relações dentro desse ambiente, né, vai, enfim, trazer ideias novas e facilitar a troca. E aí a gente chega no grupinho da água, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Que é o pessoal que vai trazer emoção aqui para a brincadeira, né? Então são as pessoas que vão expressar sensibilidade, emoção. Eles tendem a ser mais empáticos, se conectar com as pessoas de uma outra forma, diferente do pessoal do ar, né? Isso. Assim, é uma outra dimensão de conexão, né? A turma do ar se relaciona, né? Nem sempre, quando você se relaciona, você está se conectando. Existe uma diferença brutal, né? Então, relação, você pode se relacionar nesse plano mental e não haver um pingo de conexão emocional. Você está ali se relacionando, você conversa, você fala, você negocia. Relacionamento é o processo também de negociação. Você compra, você vende, você fala com 1.500 pessoas, mas você não se conectou com ninguém naquele dia, por exemplo. Isso, perfeito. Certo? Quando a gente fala em conexão, quando houve um espaço ali de relacionamento, onde houve uma troca emocional, onde houve uma troca, uma conexão, uma intimidade, na verdade, né? Então houve, até em termos energéticos, né? Se a gente pensar também pode entrar nesse campo, né? Mas houve ali uma conexão, uma empatia. Eu senti o que o outro estava sentindo, o outro sentiu o que eu estava sentindo, teve uma troca empática, teve uma conexão. É muito interessante porque essa questão aquática, pessoal, é o que acontece nas redes sociais, né? É o que acontece nas redes sociais quando você segue um perfil, né? Porque você segue um perfil pelo lado ar, porque a pessoa está lá falando e você se relaciona com aquela ideia, você gosta da ideia, mas você segue mesmo a pessoa por causa da água.
é um aspecto aquático, você se conectou. Então você tem um aspecto emocional ali, você gosta, você tem um sentimento envolvido. Isso é água, né? Isso. Isso é água. É E aí algo traz o que a gente, significado. é algo que a gente às vezes não explica, né? Então é o Não, pessoal não que vai tem muita entrar nesse explicação. campo, vai entrar nesse campo do se colocar no lugar do outro, do querer ajudar as pessoas, do querer apoiar as pessoas ali no dia a dia. Então vai trazer de alguma, eu vejo assim pelo menos, né? Que vai trazer muito para aquele grupo o lembrar que a gente está tomando ação, estruturando planos e criando ideias por conta de pessoas. Tudo que a gente está fazendo por causa de pessoas. Então me traz muito essa ideia de que eles são os agentes desse campo, de alguma Sim, forma, né? Não sei se você tem alguma sim. coisa diferente em mente. E a Eu Elizabeth está vou. perguntando se é o ascendente, sim, a gente está falando tudo pro ascendente, tá? Isso. Nós estamos falando, na verdade, a gente começou pela ideia do eixo, né? 1 e 7. Ah, É tudo que você faz para impactando, na verdade, o outro. Então, essa forma de agir do fogo, essa forma de agir da terra, essa forma de agir do ar, e agora a gente está falando da água, é o que vai causar, o que vai ser projetado, o que vai ser impactado no outro. E esse outro é o que está no seu espaço relacional. Seja o outro família, seja o outro afetivo, seja o outro profissional, seja o outro, qualquer outro que estiver no seu espaço relacional, que é a sua casa 7, o seu programa de relacionamento, você vai agir nesse espaço relacional, principalmente com a sua imagem do ascendente, pelo seu aspecto de atitude. Lógico que quando a gente fala agora da especialização relacionamentos, você não vai só estudar 1 e 7, tá, gente? Vai estudar muito mais do que isso. Você vai estudar tudo, o mapa inteiro, mas quando a gente fala dessa questão do impacto, é o ascendente. É a o gente pode ascendente, trazer para cá. né? Outra coisa importante, né, que a Vanessa falou do ascendente em água, né, do aspecto de cuidar, de dar apoio, sim, né, a imagem do ascendente em água, muitas vezes, por exemplo, né, nessa leitura do ascendente em fogo, pode causar um atrito ali muito grande também, né? Por quê? Porque o ascendente em água é quem vai trazer a parte sentimental das coisas, né? Vai mostrar isso, vai mostrar o valor das pessoas, mas sempre no sentido humano do processo, né? Então, se Isso. existe uma meta para bater, né, e acontece um problema ali com a equipe, acontece alguma situação humana no processo, provavelmente os ascendentes água percebem muito antes dos outros. Sim. Então, os ascendentes em água têm mais percepção para olhar essa situação e logo sinalizar, logo perceber que tem alguém ali passando mal, tem alguém não está bem, e perceber o que naquele grupo está acontecendo. Então, o ascendente em água é a pessoa com mais habilidade para isso, né? Enquanto o Sim. ascendente ar está pensando nas ideias do projeto, o ascendente fogo está lá querendo já chegar no fim da meta, bater a meta, e o ascendente terra está criando os projetos, os processos, as planilhas, o ascendente água está percebendo coisas, está sentindo o ambiente, está percebendo as pessoas. Então, está conectado nessa dimensão mais sutil da vida, inclusive. Muito E mais sensitiva. eu vejo como um papel super importante, aí tô dando minha opinião, já fazendo uma conexão dentro dos desafios, enfim, que a gente vive hoje dentro do meio corporativo e acho que nas profissões, de uma forma geral. Porque a gente está num momento em que o intelecto ele é muito mais valorizado do que essa questão do sentir, do se conectar, do perceber o que as pessoas estão sentindo, o impacto que aquilo está causando nas pessoas. E por que eu estou fazendo esse comentário? Porque são as pessoas, vamos pegar o exemplo dos signos anteriores, né, do ar. Então, eu tô aqui tendo um monte de ideias mirabolantes para transformar as coisas. Aí vem o cara do ascendente em água e pergunta, tá, mas qual que é o impacto que você vai causar nas pessoas? O signo de ar fica, no mínimo, né, estressado, tipo, pô, mas você tá bloqueando aqui a minha criatividade. Assim, eu vejo como talvez o principal desafio de expressão dentro quando a gente está falando de carreira, acho que de uma forma geral, né, de trabalho, porque Sim, essa questão do intelecto hoje ele está super valorizado dentro do contexto da nossa cultura, né, de forma geral, isso. não é uma empresa ou outra, é a nossa cultura no geral que valoriza isso. Então eu vejo esse super desafio. Tem o pessoal lá do fogo também super empolgado com fazer as coisas e esse pessoal da água que super preocupado com se, poxa, eu vou lá, vou conquistar
vou entrar na competição, mas como é que as pessoas vão se sentir estimulando um ambiente competitivo? Então eles são, Isso. eu vejo como eu brincava que eles são os guardiões do clima, sabe assim? Eles estão Sim, sim. preocupados com o bom clima ali da Isso. empresa. Inclusive, o que a gente chama de clima organizacional. Se Sim, tem uma turma, pessoal, que consegue perceber esse clima organizacional, é a turma da água. Os ascendentes em água, a hora que pisa na empresa, são aqueles que já sentem tudo. Sentem se tá bom, se tá ruim, se o chefe brigou com não sei quem do outro departamento. Eles percebem coisas que não estão aqui no campo material da vida, que não está no campo objetivo da vida. Mas eles podem também não saber lidar com isso, né? Então, as pessoas de ascendente em água são pessoas que precisam também, é um desafio também, não sim, só para os outros, mas para quem tem ascendente em água, é um desafio saber e aprender a lidar com esse tipo de inteligência, é um tipo de inteligência. Do mesmo sim. jeito que tem o intelecto, a parte racional, a parte emocional, espiritual, é um tipo de inteligência, e a turma de ascendente em água tem esse tipo de inteligência, ou até habilidade, em termos de carreira, uma inteligência a ser desenvolvida, Sim. a ser percebida, conscientizada e desenvolvida. Agora tem um desafio também naquela linha dos excessos que você trouxe, quando a pessoa também tem uma ênfase muito grande em água, isso também se torna muito, né? Então, poxa, Sim, tô só preocupada com isso e não tô preocupada com o resultado, não tô preocupada só se é prático, sim, né? Se tem aplicabilidade, não tô preocupada em criar coisas novas. Então, pode também ser aquela turma que entra vou chamar, entre aspas, aqui de zona de conforto, mas acho que eu não estou conseguindo me expressar bem, qualquer coisa você me complementa. Mas na zona de conforto eu prefiro, então, priorizar que todos estejam bem, né, estejam aqui confortáveis, vir aquele arquétipo, vamos pensar, uma mãezona, o paizão protetor, para que as pessoas se sintam ali bem, e não avance, né? Não dê continuidade. Não sei sim. se você tem um outro termo melhor do que esse, não está me vindo agora Não, para isso, expressar isso, isso. isso tá ótimo. Eu acho isso também, que pode acontecer isso. O excesso, por exemplo, da água perde completamente a prática. Então, o excesso de água, a gente falou, né, de um excesso de fogo, de um excesso de ar, de um excesso de terra. O excesso da água, tem algumas coisas que pode acontecer, um tipo de infantilidade, pode acontecer isso, né, virar uma eterna criança também. Sim, Então, extremamente sensível, melindrado ao extremo, não pode falar nada, tudo se melindra, pode acontecer isso, um ascendente em água, ser extremamente melindrado, né? E pode acontecer a zona de conforto de que vamos cuidar de todo mundo, mas também não vamos nos arriscar também, porque a gente tem que cuidar, deixar o núcleo aqui familiar, todo mundo muito bonitinho, mas também ali não pode incomodar ninguém. É o melindre, né? Melindre, pessoal, essa palavra é uma coisa da água também, né? Por quê? sim. Porque é uma coisa de sensibilidade. Então aí ninguém pode brincar, ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer uma piada também. Aliás, hoje também tá complicado fazer isso, mas assim, não se pode fazer nada, porque é como se fosse um cristalzinho que desmancha, né? Assim, que quebra inteiro. Então, por quê? Extrema sensibilidade. Então perde-se o quê? A praticidade. Né? Fica Sim, difícil construir um trabalho dentro de uma equipe com uma pessoa que está com muita sensibilidade, né? Porque aí não dá para fazer mesmo. Né? Então, sim, qualquer palavra um pouquinho mais, uma voz um pouco mais ríspida, a pessoa desmonta. Então, acha que estão brigando, acha tudo é sensação, sentimento. Por quê? Porque está no excesso disso, está no excesso dessa sensibilidade. Está sentindo tudo, sente tudo de todos. Né? E o é, último ponto do excesso da água é a pessoa que acha que tem que cuidar de todo mundo. sim, Né? Então, vira mãe de todos, isso, ou pai de todos. Isso é complicado, pessoal. Por quê? Porque aí não ajuda ninguém, né? Não se ajuda e também não ajuda ninguém, porque é aquela pessoa que pode se jogar no poço junto com o outro. Então é assim, quando alguém se jogou no poço e você quer ajudar essa pessoa que está lá no fundo, você tem que arrumar soluções práticas para poder tirar a pessoa de lá. Agora, se chegar, começar a chorar que a pessoa está lá no fundo e se jogar junto, para chorar junto com a pessoa lá dentro, não é a melhor atitude. E às vezes a atitude aquática faz isso. Perde o é, senso prático, né, da vida e se joga junto para poder acolher a pessoa que está lá dentro, abraçar. Mas aí, gente, se jogou lá. Então aí são é, dois para tirar do poço, em vez de um. Né? Aí a turma da terra xinga toda, a turma do fogo, então, xinga demais, porque vai ter que tirar dois de lá de dentro do poço. Em vez de um, tem dois ali, entendeu? Dois problemas.
Você entende? Mas é isso que pode acontecer às vezes com o excesso da água. A pessoa quer cuidar, quer abraçar, mas calma que às vezes é problema também, deixa o outro, espera um pouco. Então, esse tipo de coisa de abraçar demais, excesso de água também. E esse exemplo que você deu do paizão à mãezona, do excesso, eu vou trazer um exemplo de um comportamento, trazendo o que a gente está chamando de mãezona, paizão aqui. Aquele tipo de líder, por exemplo, quando você vai colocar alguma coisa, poxa, esse seu funcionário aqui, por exemplo, deu uma mancada com o assunto X, sei lá. E esse líder não quer nem ouvir. É isso que a gente está falando do paizão e a mãezona. Aquele que não aceita ouvir crítica do filho, né? Nesse sentido, Isso, não vem exatamente. falar do meu filho. Então, esse é um tipo de comportamento bem crítico, assim, do excesso. E por que a gente está trazendo esses exemplos aqui para quem está entrando agora? A gente está falando muito dessa questão da imagem que a gente passa com o signo do ascendente. A gente está trazendo coisas positivas, está trazendo algumas coisas também não tão legais, indo, né, na linha dos excessos, da compatibilidade entre os elementos, né, para dar exemplos práticos aí do dia a dia e o papel de cada um. Isso, tem algumas perguntaram perguntas aqui. Fala. Não, eu estava indo na sequência, mas lê, porque aí a gente vai se ajudando, porque alguma você já leu, e aí eu vou voltando aqui. Então, deixa eu ver, é que eu tô virando aqui porque eu tô no computador, tô vendo por aqui, então peraí. Os que tem, eu tô aqui no signo solar, tem mais antes disso? Não, esse foi o primeiro que eu vi também, porque perguntaram se era tudo pro ascendente, a gente respondeu, tudo bem, aí olha, e os que têm o signo solar em água e o ascendente em terra? Não, a gente está falando só do ascendente, tá bom? Então, por enquanto, a gente não está fazendo essa ideia de signo solar e ascendente, não é essa a ideia. Mas então, na primeira live a gente falou dos dois. A gente falou dos dois na primeira live, exatamente. Na primeira live, a gente falou dos dois, o Sol como a vontade, meio que assim, traz uma questão desse contexto da vocação e o ascendente dessa questão do comportamento. Hoje a gente está trazendo esse olhar do ascendente, focando só nessa questão de relações, né? Então a gente está setorizando, vamos pensar assim. Mas voltando lá para a primeira live, dá para ter uma ideia bem legal dessa combinação que ela falou. Lá a gente falou bastante disso. Dá para ter. Então pega toda a sequência e quando chegar aqui na nossa já vai ter um montão de conteúdo, tá? Isso. Bom, quem mais aqui? Escorpião com ascendente em peixes. Beleza. Daniele, o que você está perguntando para nós aqui? O ascendente em peixes e ascendente em água, né? E é esse último que a gente estava falando agora, tá? O signo ascendente é o mesmo? Pode existir excesso? Depende, né? Se você criar um excesso do elemento água, sim. Quando você tem um signo solar e o signo do ascendente, os dois no mesmo elemento, né? A questão da emoção está em dobro, né? Está duplicada. Então, sim, as questões emocionais podem estar duplicadas, podem causar um excesso, sim. Aí pode acontecer isso que a gente falou agora, né? Do excesso da água na forma de agir. Com certeza, vamos pensar assim, a gente tem que olhar o mapa, né, Patrícia? Por isso que a Patrícia falou pode. Sim. O Sol e o Ascendente são super importantes. Então pode sim. Então se para você fez sentido alguma das coisas que a gente falou aqui quando a gente partiu para o ponto de excesso, já começa a trabalhar, vamos pensar. Mas a resposta com certeza a gente sempre precisa olhar o mapa todo, né? Por isso que a gente vai sempre colocando a questão de pode ser, depende, até para não passar uma informação errada para vocês. Tem muitos outros elementos. Exatamente. Tem mais coisa, né? Mais elementos. Vamos ver aqui mais aqui, ó. Eu sou de peixe com ascendente leão, né? Mas me identifico super com esse lance de água. Sou muito mole, esqueço de mim completamente. Tem que perceber bastante a atitude, como a pessoa age. A gente está falando de forma generalizada e vamos lembrar o seguinte. Vocês estão se identificando, mas vamos lembrar o seguinte, pessoal. A gente tem, agora eu vou ter que dar uma explicada técnica, mas é importante porque vocês estão ou não se identificando. Então, a gente tem um regente do nosso mapa, né? Ou seja, esse nosso ascendente, ele tem um planeta que rege esse signo. E às vezes, esse regente, ele está nos levando para um outro signo, um outro elemento, e às vezes é o elemento que vai trazer também formas de a gente agir, né? Tá tudo ligado ao ascendente. Então, muitas vezes você tem ali um ascendente em fogo, mas o seu regente do ascendente está num signo de água, né? Então, essa identificação que vocês têm, que é esse caso. Então, o que acontece?
a identificação com a forma de agir aquática, se você tem um ascendente de fogo, pode ser por causa disso, tá? Por causa do seu regente. Então isso é mais uma particularidade do mapa de alguém, tá? Como a gente está num sentido geral, e é generalização, então a gente está como se estivesse aqui, ó, aqui em cima. Mas tem as camadas mais profundas aí do mapa de cada um, tá? Mas ainda assim, com esse ascendente leão, tudo isso que a gente falou da questão da expressão com vontade, com atitude, com ação, não é descartado. Só que a forma, talvez, né, no seu caso aqui, como você toma essa ação, essa atitude, tem essa iniciativa, talvez leve mais em consideração essa questão da sensibilidade, mas não descarta o que a gente falou do fogo aqui também, né? Esse é o ponto. É que, de repente, exatamente, está se identificando mais cenário. com o que a gente trouxe dos excessos, enfim. Né? E a gente falou bastante da água aqui. Exatamente. Você pode não se identificar com o excesso do fogo, até porque você tem essa qualidade da água. O problema é que o seu cenário de atitude é o fogo. Isso que é importante na nossa interpretação, sabe, pessoal? A gente tem que interpretar assim, se o seu ascendente é um signo fogo, o cenário de atitude é fogo. Existe ali uma atitude fogo. Mas esse fogo pode ser mesclado com uma emoção maior, pode ser mais terra, pode ser mais água, ou seja, tem um segundo elemento ali que você vai ter que mesclar, por causa do seu regente de ascendente, né? Então nós vamos ter um subtom, você entende? Então vocês vão ter outra qualidade. Às vezes vocês têm um planeta nesse ascendente, mais uma informação, mas vocês têm sempre um cenário que está atrás de tudo. Quem é o cenário atrás de tudo? O elemento do ascendente. Pronto. Então, sabendo o elemento do ascendente, vocês têm esse cenáriozinho para saber que tem ali um fogo no ascendente, uma terra no ascendente, um ar no ascendente, uma água no ascendente. Sim. Pano de fundo, tá? E eu queria colocar um ponto que eu acho super relevante para esse tema, que como uma mensagem central, né? Vamos pensar assim. Então, como é que eu desenvolvo essa questão das relações, né? Do desafio das relações que a gente começou a construir ali raciocínio lá no começo e tá discorrendo aqui, passando pelos elementos. Como que eu vejo, aí acho que a Patrícia pode me complementando. Eu vejo muito como a gente trabalhar o que a gente tem de positivo no elemento que está no nosso ascendente. Então, se eu tenho essa força de iniciativa, né, do elemento fogo, por exemplo, como é que eu coloco, expresso isso dentro do grupo, Sim. Dentro das relações, né? Essa questão de expressar a minha vontade. Se eu tenho um ascendente terra, como é que eu me coloco ali de uma forma mais prudente, mais cautelosa, que é a minha força, né? De ter paciência, inclusive, ali no exercício das relações. O elemento ar, essa coisa mais das ideias, da criatividade, mais relacional, né? Eu gosto de chamar o arquiteto social, quem tem ascendente em signo de ar, né? E o pessoal da água, essa questão mais emotiva. E não só isso, além de colocar o meu melhor, porque é o que está no meu mapa, compreender que os demais elementos têm o seu papel e a sua importância. Então, eu vejo muito esse desenvolvimento dessa forma. Não sei se tem mais algum outro insight que você pode complementar, que eu acho que isso é legal, como dica mesmo, né? Eu vejo também muito, né, dessa maneira, muito, né? E acho importante a gente tirar a ideia do bem e do mal. Eu sou bem radical quanto a isso, pessoal. Não existe, até tem uma pergunta aí, né? Se leão tem jeito, como é que é? Gente, não existe isso. No nosso mapa, a ideia é você compreender o seu ser integral, né? Então, isso que a Vanessa falou, que é colocar o seu melhor no seu ascendente, é colocar o seu melhor no seu sol, é colocar o seu melhor na sua lua, enfim, é compreender o que esse significado do ascendente traz, colocar essa natureza para fora. Se é fogo, então é o melhor desse fogo, porque você vai ter um signo ali, compreender onde estão os outros elementos do seu mapa, né? E tirar um pouco a ideia de que existe um bem e um mal nisso daí, né? Não existe mapa bom e mapa ruim. Não existe um mapa melhor do que o outro. Não existe um signo bom e um signo ruim e um signo melhor do que o outro. Existe o seu mapa integral, né, com todas as possibilidades de fazer você uma pessoa melhor. Sempre. Então, é o seu mapa que vai fazer você uma pessoa melhor. Não é o mapa do outro. E no seu mapa você tem todos os signos. Então, isso que a Vanessa falou é muito importante. Você tem ali o seu signo, mas existem os outros elementos. Existem os outros signos também ali, né? Então, é você entender o seu signo de ascendente, perceber que existe um programa ali de relacionamento,
né? No seu eixo 1 e 7, que é o que está na sua oposição, e fazer da sua forma de agir a melhor possível para impactar no seu programa de relacionamento. Porque quanto melhor você agir, melhor vai ser o seu relacionamento. Né? E parar com a ideia de projetar no outro os seus problemas de relacionamento. Exato. Não é o problema do outro, é o seu problema. Se o outro faz isso com você, é que você tem que agir de forma diferente. Esquece o outro. Veja você, o que você pode fazer. Desfoca do outro. Olhe para você. Olhe para sua atitude. Né? Porque você sempre pode ter um controle sobre ela. O ascendente é total controle. Aliás, é o eixo do livre-arbítrio, pessoal. 1 e 7 é o eixo do livre-arbítrio. É o único eixo que a gente pode escolher total. Por incrível que pareça, a gente escolhe total nossas relações. Exato. Não existe a ideia de que a gente está com alguém porque a gente está obrigado a estar. Não existe. Você escolhe tudo, todas as relações. Ok? Sim, e a ideia aqui então foi hoje dar um pouquinho mais de consciência para vocês começarem a trabalhar isso, né? Ou continuarem, aprimorarem, começar um pouco, como fala, como se fosse precoce, não é? A gente está com esse desafio constante. O pessoal está perguntando se tem mais 2 lives, tem mais uma, gente. Então a gente fecha essa série de lives agora na quarta-feira. A gente vai fechar falando sobre o elemento água, né, dentro desse ciclo do desenvolvimento de carreira. E a gente vai falar sobre essa questão, então, de colocar amor no que a gente faz. Então, a gente vai falar muito de elemento água, de fato, na quarta-feira, né? Quarta-feira é o dia do elemento água, gente. Nós vamos falar dessa parte mais sensível, mais sensitiva, dessa inteligência que eu falei, né, dessa capacidade. É um tipo de inteligência, a gente pode até chamar de inteligência espiritual, né? Sim. E aí, esse é o tema da live de quarta. Isso. Tá? E é isso. A Patrícia quer dar uns recadinhos no final? Então, pessoal, eu vou abrir um programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos. Para quem já sabe um pouco de astrologia, tem que saber, tá? E vou abrir isso em setembro, tá bom? E se vocês quiserem conhecer um pouco desse programa, tem um questionário para ser respondido no meu perfil. É só ir lá no meu link, clicar, responder esse questionário e conhecer um pouco a proposta do programa. Vou fazer esse lançamento provavelmente daqui 2 semanas, tá? Mas já estou comunicando aqui, porque estamos quase numa lua nova, então eu já estou falando da novidade para vocês. Isso. Tá bom? Eu amanhã, a gente faz então a nossa próxima live juntas na quarta-feira. Eu amanhã vou fazer a live, eu estou começando a fazer uma live de planejamento do mês, né? Então, dando um panorama do mês, dicas aí para vocês se programarem. E a Patrícia tem a live dela semanal, então eu faço uma amanhã falando do mês, e a Patrícia tem a dela semanal na quinta-feira. Então, também para quem quiser acompanhar com essa mesma perspectiva de planejamento da semana, né? Ótimo. Então, gente, vocês têm muita informação. Ó. A live mensal da Vanessa, a semanal, é juntar tudo isso. É muito conteúdo para planejar. Então, não tem desculpa, pessoal. Informação do céu não vai faltar. Não vai. É isso, pessoal. Então, na quarta-feira a gente volta. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Foi demais. Muito legal, né, esse tema. É muito bom, muito bom. Tô gostando bastante. E vão mandando aí também feedback, sugestões pra gente. De repente, no próximo ciclo aí, a gente planeja uma próxima série, Isso. Né? Vamos ver. Vamos Depende de planejar vocês. uma nova. Tá bom? Vamos planejar uma nova série. Boa. Eu amanhã faço às 5:30 da tarde, meninas, tá? Eu vou divulgar aqui no Insta também, pra vocês acompanharem. A gente tá divulgando uma de cada vez pra não dar confusão aqui, que a gente se empolgou essa semana. Tá bom? Tá bom, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, Até tchau. quarta. Até.